começando mais um Frequência Aberta, seu programa de arte, tecnologia e informação, debates e novidades do mundo tecnológico e seus impactos em nossas vidas. Esse é o Frequência Aberta de hoje, quinta-feira, dia 12. Muito boa tarde, galera. Estamos aí mais uma vez no ar, trazendo notícias de arte, tecnologia, informação, comunicação e muita música também. Muitos sons, open som. Eu sou a Maite Bertolini. E eu sou o Chico Simões. Você está acompanhando Frequência Aberta aqui na Rádio Fiscar. Então a gente está aqui ao vivo nos estúdios da rádio, então se você quiser se comunicar com a gente, fique à vontade. A gente está conectado aqui no Twitter, @frequaberta, e também tem o nosso e-mail, frequenciaaberta@gmail.com. É isso aí, você pode também, pelo e-mail, comunicar a gente. Você já anunciou o e-mail, eu estava prestando atenção em outra coisa. frequenciaaberta@gmail.com. Um A no meio, só aí, entre frequência e aberta. E aí, mandar aí pra gente sua sugestão de pauta, notícia, evento. E fica o convite também aí pra quem então desenvolve projetos na área de arte e tecnologia, de contar aqui pra gente, propor a pauta e quem sabe vir aqui dar uma entrevista, né? Por que não? Ou a gente pode te buscar aí onde você tá também. Hoje a gente vai conversar com o pessoal lá de São Paulo, mas que comanda aí, coordena, enfim, um portal, uma rede social, uma incubadora, a gente vai entender melhor. O Lab de Garagem, tudo isso laboratório junto, de garagem, bem legal. É bem bacana, essa entrevista aí vai ser bem esclarecedora. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, do Lab de Garagem, projetos que eles desenvolvem, e hoje a gente vai ter a oportunidade então de conhecer aí um pouquinho mais sobre como essa rede nasceu e como que ela se articula, e como que ela articula garagistas aí por todo o Brasil e até fora mesmo, né, através dessa rede. Não estamos falando de música de garagem, estamos falando de robôs de garagem. A gente está falando de ciência de garagem. Ciência de garagem. É isso aí. Ai, bem bacana. Bom, os programas agora... Sonzeira? Desculpa, Chico. Manda ver essa sonzeira aí que é o Juanitos, cara. É o Juanitos. O Juanitos tá novamente lá. no seu outro CD que eu baixei do Jamendo. Tô curtindo o Juanitos. Essa música Brazilian Reggae de Juanitos, do CD Soul África. Bem interessante, bem massa. Mas você ia contar do site da rádio? Site da rádio, radio.ufiscar.br. Tem lá, minha nossos programas, você vai encontrar o Frequência Aberta. Lá a gente tá postando agora a gravação dos programas para você ouvir ou baixar, enfim. Tem a conversa aí no ar. Pode comentar também, pode se comunicar por lá. É mais um canal aí para trocar ideia com o Frequência Aberta, certo? Certíssimo. Então vamos às notícias quentíssimas que estão rolando no mundo da arte, tecnologia e informação. Rolou o timing aí. Isso não foi uma vinheta, foi uma música. Mandou benzaço. E a primeira notícia aí, então, na verdade, é mais um convite que o Laboratório Aberto de Interatividade está com a instalação Um Novo Tempo, montada lá na Estação Cultura, antiga estação ferroviária, aqui em São Carlos, até amanhã. Você já foi visitar? Não, cara, acho que eu vou ter que ir hoje mesmo, então. Então a gente tá lá até amanhã com essa instalação, uma proposta aí, então, de uma abordagem interativa sobre o tema tempo, abordando aí várias áreas do conhecimento. O projeto foi desenvolvido pelo Laboratório Aberto de Interatividade aqui na UFSCar. E aí, então, tá lá nessa exposição, numa parceria, então, com a Prefeitura. O projeto foi selecionado através de um edital no ano passado, e aí agora tá falando dessa montagem. Pô, mas muito pouco tempo pra tanto tempo, hein? 2 dias, Não, de terça a sexta, né? 4 dias. 4 dias. 4 dias, não, tem tempo pra ir visitar, você que tá enrolando. Não tá difícil, o clima tá tenso, você não tem noção. Mas então, depois do convite a gente tem umas notícias aí, né? O Laboratório Aberto de Interatividade, então vamos puxar uma outra notícia relacionada então a laboratórios. Hoje é o dia dos laboratórios. Pois é, o Felipe Fonseca acaba de lançar o livro Laboratórios do Pós-Digital. O Felipe Fonseca, ele é um pesquisador, articulador, também de projetos relacionados a redes de produção colaborativa e livre, mídia independente, software livre e
reapropriação crítica da tecnologia. E aí ele lançou esse livro, então, Laboratórios do Pós-Digital, que é uma compilação de artigos escritos nos últimos 2 anos relacionados a laboratórios experimentais, inovação baseada em conhecimento livre, meta-reciclagem, cidades inteligentes, gambiologia e vários outros fatores aí da era e do campo pós-digital. Né? Ele é o livro de cabeceira do Frequência Aberta, basicamente. Então, e é bem bacana. O livro eu já baixei, trouxe aqui. Tô folheando, cara, você acredita? Então, o livro tá disponível aí gratuitamente, é para download gratuito em vários formatos. Então tem formato para você imprimir em casa, tem formato de e-book, em formato, para vários outros suportes. E aí a gente está divulgando aqui o link através do nosso Twitter, que vale a pena dar uma lida, são vários artigos. Quantos artigos são? Agora eu não sei dizer, mas acho que cerca de 20 ou 30 artigos, né, que tem aqui. E que aí abordam temas bem legais, desde a meta-reciclagem, então, que o Felipe ele foi um dos organizadores, que começou, então, que organizou a meta-reciclagem como um grupo, como uma rede, então, que discute a reapropriação, ressignificação, então, dos equipamentos eletrônicos. Ele também participou do Movimento Cultura Digital, a gente estava contando aqui antes, que ele foi um dos organizadores do Rede Labs, então, que é um grupo de pesquisa sobre os laboratórios de cultura digital, que teve um encontro presencial no Fórum da Cultura Digital no ano passado, que foi um encontro bem bacana. E então é um cara que está pesquisando aí um assunto bem atual, até um momento oportuno, inclusive para o lançamento desse livro. Vale a pena então aí dar uma lida. Se você quiser ficar com a minha cópia, Chico. Não, pode ser, não sei. Eu posso ser tentadora. Então, mas tá aí, então, Laboratórios do Pós-Digital, para baixar e ler, entender um pouquinho mais sobre a produção contemporânea bem nacional. Massa. Bom, a gente pegou meio de surpresa aqui, a gente gostaria até de estar participando, mas está rolando hoje lá na Unicamp, né? Deixa eu aqui. É um encontro de software livre, filosofia e prática. Bem legal, um condensado aí de feras, de entendendo o universo, a filosofia, exemplos de aplicação. Unicamp aí já é uma grande força nesse mundo, tem repositório lá de softwares livres lá, deve ter laboratório de pesquisa, enfim. Bem interessante, tá rolando hoje lá, que pena que em cima da bucha, mas merece aí podia estar sendo todo o transmitido, espaço. né? Exatamente, eu tô dando uma procurada aqui se tem alguma coisa de transmissão e tal. Mas a gente acabou de ver aqui, por exemplo, tem uma mesa que é o Globo.com falando sobre como que é a experiência de desenvolvimento de software livre dentro da Globo. Ou seja, Quem diria? Quem diria? Se vocês tinham dúvidas de que o software livre não ia para as cabeças, eu acho que já está na hora de repensar, né? Até quando a gente estava falando do aniversário do Linux, né? Lembra que a gente falou que acho que 90%, agora eu não lembro. 90% dos supercomputadores 90% dos servidores e 99% dos supercomputadores rodam sistemas operacionais Linux. Pois é, né? Mas eu achei bem interessante desse encontro aqui, deles abordarem aí filosofia e prática, né? De como é indissociável, então, esses dois grandes temas, quando a gente fala de conhecimento livre, né? Não só de software livre, né? Que aí do hardwares livres, aí tecnologias livres, e aí então de como filosofia e prática são indissociáveis, né? Na ideologia. Não, quanto mais eu mergulho nesse universo, mais eu tenho a sensação de que a gente está passando por uma daquelas grandes transformações, né? Que teve, por exemplo, da Idade Média para a Idade Moderna, da Moderna para a Pós-Moderna, o próprio livro que você acabou de atuar é Laboratório Pós-Digital, ou seja, é pós-moderno, né? O que é pós-moderno? O negócio tá mudando aí. Pode convidar alguém da filosofia para vir discutir um turbilhão da informação aí, um novo mundo, pessoal. Pois é, deixa eu só twittar. E o Frequência Aberta tá lá antenado no assunto. Vamos entrevistar hoje o Laboratório de Garagem, pessoal. Então, só que antes disso... LabDeg. Hoje tem também o lançamento
de uma revista, de uma nova revista, então, no mercado, uma revista voltada para arte, design, cultura contemporânea e tecnologia, que é a revista Select. E aí vai ser uma revista, uma publicação bimestral, que aí então vai ter 70% aí das páginas dedicadas ao conteúdo editorial, o que é bem bacana hoje em revistas, e aí com matérias e reportagens sobre cultura contemporânea. Então vai ter meio ambiente, artes do corpo, moda, arte sonora, bioarte, cinema, arquitetura e vários outros temas. A editora da revista é a Paula Azulgaray, e ela assina curadoria, já fez curadoria de várias mostras de vídeo, trabalha com arte eletrônica também, uma pessoa bem interessante. E o corpo de repórteres é bem interessante também, vão ter colaboradores, e que acho que isso, no final das contas, é o que garante uma boa revista, bem né? legal. E essa daí promete. A Ivana Bentes, que a gente sempre comenta por aqui, vai estar participando também, participa desse corpo. E tem vários outros pesquisadores juntos. Pô, bem bacana. vou pedir uma assinatura em troca desse merchan, assim, que a gente fez é uma espontâneo boa, né? aqui. Vamos, tuita aí que a gente tá. Não, mas é legal pra legal. fonte E a de gente, pesquisa exatamente, aqui, né? a gente pode dar vazão aí em novas mídias. Novas antigas, né? A rádio é velho pra caramba. E falando em novas mídias, você tá ligado que é live cinema, Chico? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu já vi algumas apresentações, mas eu ainda precisaria amadurecer o conceito aí, exatamente. Então, o live cinema é uma prática, então, em que o cinema é feito, a produção de imagens é feita ao vivo. Então, na frente ali dos espectadores, junto com os espectadores. Feita e transmitida ao mesmo tempo. Exato. E aí existe uma mostra de live cinema que acontece anualmente no Rio de Janeiro. E a mostra de live cinema tá com inscrições abertas. Deixa eu pegar aqui. A minha proposta de TCC na Imagem e Som era alguma coisa como live cinema. A gente não sabia ainda desse termo, mas a ideia era exatamente essa. Era uma mistura ainda de vídeo, na verdade. A gente não usava o termo cinema, estava meio questionando essa questão e tudo. Mas era vídeo e teatro, né? Então ia ter a apresentação, a musicalização também ia ser feita ao vivo, e a gente ia estar captando e transmitindo isso também dentro da cena. Mas foi vetado esse projeto. Há 10 anos atrás, 10 anos não, em 2006, 5 anos atrás ainda, se fosse hoje talvez entrasse, né? Não sei. Não, mas eu fiquei sabendo que esse ano um projeto que era de live cinema não foi aprovado. É verdade, inclusive é verdade. Então ainda tudo bem, deixa a Imagem e Som de lado e vamos ver a live cinema, a mostra. Então, e na mostra de live cinema, o legal é que ela abarca vários modos de produzir cinema ao vivo, então. E que não existe um único formato. Então tem diferentes tecnologias envolvidas, diferentes formas de se produzir. E sempre, então, eles trazem um panorama bem interessante da produção, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E essa mostra acontece no Rio de Janeiro. E as inscrições estão abertas até 1º de julho. Então, se você tem um projeto aí de pesquisa de live cinema, live images, performances visuais, então inscreva-se, é uma ótima oportunidade aí de mostrar o seu trabalho e de encontrar outros também. Ela acontece esse ano, já está com data de 1 a 4 de setembro. Né? Bem bacana. Já seria um ponto de exposição do projeto que foi vetado aqui, né? Pois é. Um erro. E aqui em São Carlos a gente já teve algumas mostras aí, algumas exposições de live cinema, que aí no Festival Contato, que aconteceram junto com o Festival Contato. A gente já trouxe alguns grupos, o Embolegs, que acho que é um dos nomes mais conhecidos no Brasil, no live cinema, já tocou por aqui, Vedoc, entre outros grupos. Então, bem bacana aí, não perca a oportunidade, inscreva-se lá. Mande o seu projeto. Sim. Maravilha. Então esse foi o bloco de grandes notícias do Frequência Aberta aí. Se você tem alguma ideia, quer divulgar alguma coisa que você acha que bate aqui com o nosso projeto editorial, manda ver, que a gente manda sem projeto mesmo, pro ar. E é isso aí. Bom, vamos ouvir um som então? Vamos aí. O que você separou de música Então, na para verdade, nós? eu continuei na onda do lançamento Juanito? do Lavoura. Não, o Juanito tá fazendo o nosso background aqui. Nosso Juanito, procure um Juanito por aí, a gente vai tocar mais Juanito aqui. É muito denso, muita coisa, mas aqui eu quis trazer de novo, ouvir mais um pouquinho, que eu achei muito bom o som do Lavoura. Vamos aí então escutar um novo som. Estação Deodoro aqui, com parte do novo CD aí, do Lavoura, e Clarão também.
Vai tocar na sequência. E depois a gente vai entrevistar, então, Marcelo Rodrigues, aí, responsável, colaborador, enfim. Quando eu perguntei como eu apresentava, ele falou assim, virou pra trás e falou, pessoal, o que eu faço aqui? Qual que é o meu cargo? Garagista. Garagista, como eles gostam de ser chamados. Então, Marcelo Rodrigues, daqui a pouco aqui na Rádio UFSCar. Escute diferente. Frequência aberta.
É isso aí, estamos de volta aqui então na 95,3. Vocês ouviram Clarão e antes Estação Deodoro aí do grupo Lavoura. Coalhada de São Carlense da Gema aí. Pois é, sonzeira livre. Open source não é o termo certo, mas Creative Commons. Tá liberada para baixar lá no site deles, enfim. Procura o Lavoura aí no Oráculo Google que você vai achar com certeza. Bom, outra coisa que também tá lá no Oráculo e é uma como é que é? Qual foi as perguntas que a gente fez? Como é que é? Os garageiros, né? Garagistas? O que é? Uma rede social? Uma incubadora? Marcelo, muito prazer aí. Você tá ouvindo a gente? Alô, Marcelo? Alô, Marcelo? Ih, Marcelo não tá aí, cara. Será que ele caiu? Enquanto você liga de novo, eu vou aqui então contando um pouquinho qual que é a nossa proposta de hoje. Alô, Marcelo? Opa! Chegou. Mas tá ouvindo o som e não tá ouvindo a minha voz, é isso? É isso aí. Massa. Oi, Marcelo, boa tarde. Bem-vindo aí ao Frequência Aberta, nosso programa de arte e tecnologia aqui da Rádio Fiscar. Obrigado. Tá um pouquinho baixo, Marcelo, pra gente, né? Aqui. Opa. Tá me ouvindo, Marcelo? Aê, massa. Melhorou. Legal. Bom, vamos lá, Marcelo. E o Lab de Garagem? O que é? Da onde veio a ideia aí de se montar, então, o Lab de Garagem? Explica pra gente o que é o Lab de Garagem. Então, o laboratório de garagem, ele tá, na verdade, descobrindo o que ele é, né? É uma coisa interessante porque começou muito na brincadeira. Eu sou engenheiro eletricista e sempre curti desenvolver projetos de garagem, construir coisas em casa, assim, desde a infância e tal, aquelas revistas de eletrônica e tudo mais. E sei lá, um dia eu resolvi montar uma rede para conhecer outras pessoas e tal, e montei uma rede social na internet, mas com o intuito de conhecer outros 20, 30 garagistas, aí, pessoas que gostavam de tecnologia, para trocar informações, fazer projetos juntos, esse tipo de coisa. Massa. Mas assim, de repente tinham 1.000, depois 2.000, 3.000, hoje a gente está com 5.000 cadastrados. Que massa. E a coisa começou a tomar uma proporção que ficou... a brincadeira começou a ficar séria, né? Massa. E aí, assim, dentro da rede social, as pessoas começaram a colocar que a gente precisava ter um lugar para se encontrar, ter uma oficina compartilhada, um laboratório que a gente pudesse desenvolver coisas juntos e tal. Que legal. Aí eu falei, por que não? Por que não empreender alguma coisa nesse sentido e a gente ter esse espaço? Entendi. Aí aqui em São Paulo a gente montou alugamos uma casa e começamos a trabalhar no laboratório, montar. Nossa. E assim, a questão central do laboratório de garagem era como viabilizar isso tudo, né? Que é uma das perguntas que todo mundo me faz. Pode crer. Bom, a gente partiu do princípio que cobrar mensalidade, cobrar o uso do espaço não seria legal, porque a gente quer que seja uma coisa aberta e gratuita para todo mundo poder usar. Pode crer. Então, da onde poderia vir o valor disso tudo para a gente conseguir o financiamento? Bom, a gente desenvolve muita coisa bacana, os garagistas vêm e desenvolvem cada coisa maravilhosa e trabalham tecnologia, ideia, conhecimento e tudo mais. Por que não viabilizar o financiamento através do conhecimento e da criatividade, das ideias? Massa. Então, ao invés de a gente ficar cobrando do pessoal que usa, a gente pega as inovações que surgem daqui e tenta colocar no mercado como produto. Aí que surgiu a incubadora, que é a ideia de, assim, o business plan, vamos colocar assim, a origem dos recursos do laboratório. A gente tentar transformar as ideias, os projetos, em grana para financiar as atividades da gente. Legal. E por aí foi, né? É onde a gente está hoje aqui, tentando descobrir se esse modelo é o ideal, se realmente ele vai funcionar bacana. Bem massa, cara. E quanto tempo já tem de laboratório de garagem? Então, a rede social ela foi fundada em julho do ano passado. E o laboratório em si, né, as instalações que a gente tem, foi fundada no dia 6 de novembro. Então tem coisa de 6 meses aí que a gente tem a infraestrutura, né? E a rede social desde julho. Nossa, e dá para considerar um crescimento muito rápido, né? Ah, sim. Num curto bem período de rápido. tempo conseguiu se constituir, se consolidar como uma rede, então uma rede virtual, e aí já emendar então o espaço, né? Incrível a rapidez. E Eu acho que o que impulsiona isso é a paixão por ciência e tecnologia, né? As pessoas, elas gostam, querem desenvolver coisas, criam, têm ideias,
Mas às vezes falta um incentivo, falta sinergia, falta um espaço, às vezes um equipamento que às vezes nem é tão caro assim, mas que a pessoa não pode investir e tal. Então, cobrindo essas falhas, esses buracos que tem, a pessoa consegue desenvolver. E a paixão cresce, né? Porque você faz acontecer. Então, isso que é muito bacana. Eu acho que esse é o combustível do laboratório, essa paixão mesmo. E essa paixão, então, como que ela se converte em troca de conhecimento, né? Porque acho que parte dessa paixão, então, é também pelo conhecimento em si, né? E os garagistas e quem faz ciência de garagem, né? Normalmente tem esse comprometimento, então, com a transmissão, com o compartilhamento desse conhecimento, né? Então, a palavra-chave é essa mesmo, é compartilhamento, né? Uhum. A gente é uma comunidade, a gente tenta um ajudar o outro e com isso concretizar e fazer crescer todos os projetos. Que massa. Então a gente parte do princípio que é tudo aberto. Então as pessoas colocam na rede social os projetos delas, elas debatem, elas avaliam juntas, encontram soluções e tudo mais. E aqui dentro do laboratório fisicamente é o mesmo raciocínio, é a mesma filosofia, né? Massa. Então é uma coisa de um ajudar o outro e buscar informações e troca de conhecimento. Inclusive às terças-feiras a gente faz os webinars, né? Então a gente que são palestras online. Os garagistas que têm conhecimento em uma determinada área ou que gostariam de compartilhar ideias e até o próprio conhecimento deles, entram num sistema que a gente tem, da Egenial, que patrocina a gente. A gente usa o software deles e compartilha com todo mundo, faz uma palestra online, né? Então o garagista apresenta para toda a rede, todo mundo que tiver interesse em participar, uma palestra sobre diversos assuntos. Então é uma ferramenta também muito poderosa de aprendizagem, né? A gente consegue espalhar o conhecimento aí de uma maneira bem bacana. É bem legal, aí associa bem a transmissão do conhecimento mesmo, garante, né, que ela fica... E outra questão que a gente sente bem presente, que me chamou bastante atenção, é o uso de ferramentas livres mesmo, de hardware livre, de software livre, né? Isso é desde o princípio assim ou foi indo para esse lado ao longo do desenvolvimento? Não, na verdade é um valor que a gente tem desde a fundação, né? A gente acredita demais em software livre, a gente quer ver, por exemplo, um Linux sendo usado por todo mundo, a gente quer ver esse tipo de coisa acontecendo. Então a gente é muito open source, software livre, tudo que a gente puder contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação, à ferramenta, tudo de maneira gratuita, fácil, livre, a gente tenta incentivar ao máximo. Mas sem preconceitos e sem também uma euforia em cima. Nós não somos tão radicais, a gente está aberto a várias plataformas, a gente pensa em que a democracia também é você poder escolher, mesmo que você quiser pagar por um sistema. Mas a gente parte do princípio que sendo livre, sendo open, sendo free, é melhor para todos, né? Então a gente tem que incentivar ao máximo. Massa. Bom, Marcelo, vamos trocar uma ideia sobre os projetos, como eles são realizados, enfim. Tem algum projeto que você acha que vale a pena citar, que é uma coisa interessante que rolou aí no Lab, entrou pra história, enfim, sei lá? Tem várias coisas acontecendo aqui, vários projetos acontecendo. Eu vou citar alguns aqui que eu tô vendo eles na minha frente aqui, é mais fácil de lembrar, né? Pode crer. A gente tem, por exemplo, aqui, tô vendo em cima da bancada, a gente tem um projetor de texto que a gente faz o quê? A gente colocou umas canetinhas laser dessas de camelô, alinhadas com uns espelhos que giram, e a gente tem um microcontrolador ali que dispara essas canetinhas no tempo certo. E consegue projetar textos nas paredes, então. Que legal! É um projeto bem bacana aí que a gente conseguiu realizar aqui, tem um protótipo rolando e tem empresas interessadas já até em comercializar isso daí. Pô, bem interessante. A gente tem uma plataforma CNC aqui que a gente está desenvolvendo, que é uma máquina que ela pode fazer fresagem de maneira automática, ela pode fazer impressão 3D, ela pode fazer plotagem de desenhos de placa de circuito e tudo. A gente tá olhando para ela aqui também. A gente tá com um site aqui aberto também, a rede, e a gente abriu bem o projeto da fresadora CNC. Legal. Então, a gente já tá há alguns meses trabalhando nessa plataforma aí, e a ideia é que ela seja bem isso mesmo, uma plataforma e não uma máquina em si. Porque a gente vai fornecer todas as especificações da máquina, todo o software, tudo aberto, tudo livre, para que a pessoa que adquirir essa máquina possa modificar ela como quiser.
Que legal. E descobrir novos usos para ela, né? Então, por exemplo, a parte de impressão 3D, a pessoa vai poder construir qualquer peça dentro de casa, na própria garagem, peças em plástico e tudo mais. Talvez Então, até é a uma própria plataforma máquina. bem bacana. Dá pra fazer a própria máquina com a máquina, não? Olha, a própria máquina a gente acha que ainda não vai dar para fazer, mas ele consegue fazer boa parte da máquina. Consegue fazer peças da máquina, né? Ela não é com certeza. Não vai conseguir replicável. fazer só a estrutura que é grande, é maior do que ela, né? Entendi. Então a área útil dela é um pouco menor do Tá. que o tamanho dessas peças. Mas dá para fazer muita coisa bacana e vai viabilizar muitos projetos também. Com de certeza. garagistas pelo Brasil afora aí que estão conectados com a gente, né? Então, eu conheci vocês porque eu tava atrás de uma coisa exatamente como essa que vocês estão desenvolvendo aí. Bacana. Num outro projeto meu que não tem nada a ver com rádio. Tem e não tem, na verdade. E aí eu falei, olha só, acho que eu encontrei então a minha fresadora baseada em Arduino e tal, não sei o que. E a hora que eu tiver um tempinho eu vou começar a brincar aqui. Legal, com o vem negócio. desenvolver aqui então. Bem massa. Um outro projeto também que é curioso, e eu achei até ele divertido, é a cafeteira que tuita. Então a gente fez uma brincadeira aqui com a nossa certeza. cafeteira, assim, para comemorar até a compra dela aqui, porque a gente curte. A gente falou, pô, vamos fazer ela twittar cada vez que a gente fizer um café, né? Então, quando liga a cafeteira, ela faz o café e já avisa, olha, o café número 135 tá pronto, venha tomar com a gente, né? É uma coisa também, que meio que uma brincadeira, mas que também tem aplicações na área de publicidade, propaganda, tem as suas aplicações aí, e é uma base também que serve para outros sistemas também, né? Então é bem interessante. Por aí Maravilha. vai, a gente tem robôs, tem sistemas de aquecimento indutivo, por exemplo, tem questões de propulsão, tem várias coisas que o pessoal está estudando, que a gente está desenvolvendo, Ai, que inclusive legal. um robô submarino, que é o Garaquático, que eu estou desenvolvendo junto com o Bruno Dias Rosa, que é um garagista aqui também. A ideia é que esse robô transmita imagens do fundo do mar para quem estiver no pier ou no barco, e também Que tem legal. aquele aplicações na área de educação, transmitir via internet imagens que o robô vai captando para legal. crianças terem acesso. Interessante. Então, enfim, tem várias ideias acontecendo. Se eu for falar um pouquinho de cada coisa, Aham. Como é que é o processo de você fazer um projeto, por exemplo? O laboratório, por exemplo, tem uma verba para ajudar a financiar ou vai captando por projeto? Tem uma regra? Não sei, tô mais querendo saber mesmo, assim. então, o laboratório ele tenta fornecer infraestrutura, né? O objetivo principal, assim, a responsabilidade do laboratório é dar o espaço e dar a infraestrutura, equipamento para a pessoa fazer. É quase que é um formato Media Lab, né? É, por aí mesmo. Agora, o consumo, né? Então, por exemplo, componentes, peças, coisas específicas de cada projeto, geralmente a gente faz vaquinha, cada um dá um pouco, o laboratório sempre entra com alguma coisa, e a gente junta, tenta tirar de sucata, tenta aproveitar as coisas, reutilizar, usar materiais mais baratos, a gente vai se virando, né? Que Mas é massa. uma coisa assim, meio de comunidade mesmo, a gente se juntar e cada um dá uma parte e a gente faz. Massa. E agora a gente está tentando levantar patrocínio, que algumas empresas estão interessadas em investir na gente, aí vai ficar mais interessante, porque a gente vai ter verba para investir nos projetos, né? Isso vai agilizar muitas coisas. E, Marcelo, antes da entrevista a gente estava falando aqui algumas notícias e uma delas foi o lançamento de um livro do Felipe Fonseca, não sei se você conhece ele, o livro Laboratórios do Pós-Digital. O Felipe Fonseca é um pesquisador, articulador, então, da cultura digital, e esse livro que ele lançou é uma coletânea de vários artigos analisando a produção contemporânea e principalmente os laboratórios ligados a universidades ou não que tem essa pesquisa na cultura digital. E aí, então, acho que o laboratório de garagem se consolida como, é claro, assim, ele constituído, então, como um laboratório nesse perfil. E aí, o que eu queria saber de você, assim, a relação com outros laboratórios, relação com a produção de outros centros de pesquisa, com a própria as próprias universidades, se tem essa relação direta ou não, e inclusive com o poder público, né? Se tem esse tipo de financiamento ou relação, como que é? Então, a gente, como tem pouco tempo de vida, a gente nem tem uma história muito grande o suficiente para falar do que a gente conseguiu, de que áreas que a gente conseguiu interagir, tudo. Mas a gente está muito aberto, então a gente tem vários grupos que desenvolvem também de maneira independente, que a gente interage. Então tem pessoas ligadas à CNC, tem pessoas ligadas à eletrônica, à informática, a diversas áreas que a gente procura interagir, trocar informações.
A gente tem alguns relacionamentos também com empresas, né? Então, não só viabilizando patrocínio, esse tipo de coisa, mas também a questão técnica, né? A gente trocar informações, trazer conhecimento e tal. Que mais? A gente também tem algumas ligações com algumas universidades, então tem alguns pesquisadores que a gente interage, a fim de, principalmente de trazer conhecimento científico, né? Aí já num nível mais profundo dentro de cada área, a gente procura mais a universidade nesse sentido. Mas aqui a gente tem uma filosofia muito do faça você mesmo, sabe? A gente tenta fazer as coisas acontecerem com as próprias mãos, a gente não é muito de ficar buscando parceria sim, mas não financiamento, essa coisa de agências de fomento e tal. A gente até tem acesso, busca, tem algumas agências que estão em contato com a gente tentando viabilizar algumas coisas, mas a filosofia é não deixar nada parado. Então a gente tem a ideia tem que fluir independente do que tem em volta. Então a gente trabalha muito nesse sentido, de fazer acontecer, né? Bem, e você falou do it yourself, né? A gente discute sempre, né? O do it yourself. E aí a gente fala do it together, que é uma reavaliação, então, dessa prática, dessa filosofia, né? De produção, de que, na verdade, a gente não faz sozinho, né? A gente faz juntos, que é a partir, então, o conhecimento é construído a partir da troca, né? Exatamente. É uma coisa que acontece muito na rede. Às vezes o pessoal que está chegando na rede agora, que está conhecendo e tal, vem com aquela ideia assim, mas a minha ideia, o meu projeto, a minha patente, quando eu tirar a minha patente, aí eu falo, meu amigo, não vai por aí, porque você ir por aí significa deixar seu projeto na gaveta, porque ninguém faz nada sozinho. Então a ideia é tirar da gaveta, põe na mesa, vamos sentar numa mesa redonda e vamos fazer a coisa acontecer. Então é uma postura diferente, a gente é fazer junto mesmo, como você falou, essa é a ideia mesmo. Não, bem bacana. E aí então, a gente já aí num ritmo de finalização, né, Chico? A gente queria então te convidar para divulgar então a rede com endereço, site, Twitter e o que mais aí, formas das pessoas encontrarem o laboratório de garagem. Bacana. No Twitter a gente é o @lab de garagem, né? Lab de garagem. O nosso site é o www.labdegaragem.com. Ali já é a rede social, né? A pessoa vai entrar, vai se cadastrar e já vai ter acesso a toda a informação, tudo que a gente tem disponível. O e-mail, vou deixar o meu pessoal, é marcelo.rodrigues@labdegaragem.com. E não sei se vale a pena deixar telefone também? Vale, foi importantíssimo. 3804-0126. De novo, para nós, por favor? Então é 11-3804-0126. Maravilha, foi importante pra mim conhecer o seu telefone, cara. Se eu não achasse, ia ser mais complicado. Vamos falar do seu projeto depois, então. Então, com certeza. Vamos desenvolvê-lo aqui. Já tô me adentrando no mundo da eletrônica. Até então não era um analfabeto para energia elétrica. Eu sabia mais ou menos a diferença entre o 110 e o 220. Mas eu tô faz um tempo já entendendo melhor o que é um resistor e por aí vai. Mas é bem massa. Maravilha. Bom, o programa depois a gente vai colocar no blog lá do Frequência Aberta, dá uma acessada também lá na Rádio Fiscar. Se o ouvinte também quiser ouvir de novo, enfim, conhecer, não deu para anotar o telefone, você pode pegar lá no site, que está disponível. Inclusive a gente é uma rádio open source, 100% software livre, viu, Marcelo? Pô, que bacana. Divulga pros amigos, só Parabéns tem som bom. Aí, viu? Bem massa. Primeira rádio do Brasil aí, 24 horas em software livre, hein? Uau, hein? Divulga aí pra galera, quando vocês estiverem aí soldando, aquela fumacinha subindo, vocês põem na Rádio Fiscal, vai estar rolando um som massa. Dá pra ouvir pela rede aí. Beleza, combinado. Valeu, então, obrigadão, Marcelo, obrigada pela participação. Muito legal saber, então, do trabalho do Laboratório de Garagem. E vida longa às garagens, né? Legal, obrigadão pelo convite, viu? Valeu, um abraço. Falou, um abraço. É isso aí. Bem bacana, né? Nossa. É legal, assim, a ciência de garagem, né? Que aí, então, ver como esse espaço é fértil, né? Fundamental. Não, esse papo me lembrou, assim, de uma história que eu fui aprender aqui na faculdade, quando a gente estava pesquisando as coisas de cinema e tal. Que a gente tem que o Thomas Edison, né? É um grande inventor, né?
Mas o Thomas Edison não era um inventor, ele era um grande empreendedor, na verdade. Ah, é? Ele tinha um grande laboratório de inventores. Você sabia disso? Não sabia. É. Ele tinha uma incubadora? Uma incubadora lá no século passado, o que a gente hoje chama de incubadora, na verdade era uma empresa mesmo, e aí ele patenteava, então, ele patrocinava os investimentos e tal. Ele fomentava tal, não sei o que, vamos por aqui, acho que esse caminho é o melhor e tal, e aí patenteava e ganhava dinheiro em cima desse lance. Então, tem várias coisas, a lâmpada, ele tem um exemplo do primeiro que seria o primeiro projetor de cinema, tal, lá, aquele que você olha dentro, eu não me lembro o nome técnico agora. Meus professores devem estar se retorcendo, mas a ideia é o seguinte: ele desenvolveu um projetor, né, de imagens em sequência, né, que é o princípio aí do cinema, só que era individual, era uma máquina que você olhava, você botava uma moedinha e olhava os pequenos filmes. E os irmãos Lumière, que eram outros empresários que tinham um outro escritório, apostaram basicamente na mesma ideia, só que ao invés deles apontarem para um espectador único, eles criaram um sistema muito semelhante, mas apontando para vários espectadores ao mesmo tempo, né? E aí, então... E aí eles deixaram para trás o nosso amigo Thomas Edison na história do cinema. Bem interessante, né? Pô, que bacana. Ele apostou no público, né? E não no privado. Olha que interessante a leitura. Se ele tivesse se não tivesse tido o Lumière, não tivesse tido essa ideia, talvez a gente não teria esse conceito aí de imagem pública e tal, né? Mas, vamos dizer assim, o que o Thomas Edison fez é mais ou menos o que o YouTube faz. Não, né? Você vai lá e vê o filme só você, né? Talvez. O YouTube tem uma historinha entre os dois, né? Importante. Mas é interessante a analogia. Vamos pensar aí. Entendeu? Mais ou menos. É que a diferença é que o YouTube você escolhe o filme. Lá não. Você olhava o filme e tava, você botava a moeda. Agora, se você pudesse escolher entre uma grande gama de filmes, é bizarro. Mas o que eu acho bem interessante do Live de Garagem também é a rede, né? Não a rede virtual em si, mas a rede de trocas, então, né? Que aí então são os fluxos, né? Que caminham entre os pontos, que são então os fluxos de conhecimento, né? A troca de ideias para então construir algo juntos. Esse espaço onde é possível a colaboração. E ela então se concretiza no espaço Live de Garagem, né? Que eles montaram agora. Uma coisa que é notável nesse conceito aí de associação, de compartilhamento, é a produtividade que ele tem, né? Pode ver, por exemplo, os caras não tem nenhum ano e então, assim, já saiu de uma rede social, tem um espaço físico e tem uma loja e tem uma incubadora e corre atrás e tal. Enfim, quando você consegue associar pessoas em cima de um elo muito forte que une eles ali, né? Ou seja, se torna muito produtivo esse universo, essa rede, né? E o compromisso é com eles mesmos, né? Exatamente. Então aí não é um compromisso com o mercado, não é um compromisso com a academia, não é um compromisso... Exatamente. Ninguém, é só com você, sua vontade de criar e sua pesquisa, é bem bacana. Esse é o conceito que está por trás aí da evolução mesmo do software livre, né? Você cria uma comunidade em torno do software Rivendell, por exemplo, que é o software que a gente usa aqui para transmitir, para automatizar a rádio. A gente é o mais interessado que esse negócio não desapareça. Então a gente fica retroalimentando essa rede, assim como outros, e aí ela vai se fixando, né, se desenvolvendo, e não por um simples motivo de lucro. Na verdade é pelo uso mesmo, né, pelo fim, né, de uso mesmo, e não pelo que ele vale em si. Mas é isso aí. E aí então a gente toca mais duas músicas, uma música aí pra encerrar? Né? Vamos mandar ver Voodoo Machine em homenagem aí ao tema. A fresadora. Robótico, em homenagem à fresadora, plotadora. Agora que eu descobri que ela vai ter várias utilidades, Pronto, né? Vou usar até pra, sei lá, cortar a unha. Será que ela corta minha unha direito? Ai, que medo. Mas é isso aí, galera. Frequência aberta todas as terças e quintas aqui na Rádio Fiscar, das 4 às 5, com notícias de arte, tecnologia e informação. Divulgando mais uma vez aí nossos canais de comunicação, o Twitter através do @frecaberta e o nosso e-mail frequenciaaberta@gmail.com. Massa, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquem aí com Lavoura na música Voodoo Machine e depois tem mais programação aqui na rádio, certo? Certíssimo. Até mais, galera. Um abraço.